E aí, gente, vamos para a aula de bioquímica. Primeira questão. A primeira questão vai falar um pouco sobre os aminoácidos e os peptídeos. Então, vou botar aqui aminoácidos. Bom, um pouquinho sobre aminoácidos. Aminoácidos. Lembrar para vocês, né, que aminoácido é a menor unidade das proteínas. Menor unidade das proteínas. Eles são, então, chamados de monômeros. São biomoléculas monoméricas. Chega, rimou, pois eu sou provador. Eu faço prova, tá? Então, são unidades que estão aí presentes, formando aí as proteínas. Beleza. E do que é feito esse aminoácido, professor? O aminoácido, do que ele é constituído, quimicamente falando. Bom, quimicamente falando, o aminoácido é constituído por um carbono alfa e 4 ligantes. Quem são esses ligantes? Eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho aqui meu grupo R, eu tenho aqui meu ácido carboxílico e eu tenho aqui meu grupo amino. Então, esse é o meu aminoácido em termos de estrutura química, certo? Então, aqui é a sua estrutura química. Beleza, professor. Eu posso levar em consideração sobre a estrutura básica e unidade básica do aminoácido. A primeira é que o ácido carboxílico ele pode ser representado assim, ou na sua forma desprotonada, sem o hidrogênio. O amino pode ser representado assim, ou assim, na sua forma protonada, certo? E o grupo R, ele vai variar, permitindo que esses aminoácidos pertençam a classes. Então, quais são as classes dos aminoácidos? Depende do meu grupo R. Então, vamos agora falar das classes dos aminoácidos. Eu tenho os aminoácidos pertencentes às classes dos aminoácidos apolares, da classe dos aromáticos, da classe dos polares, da classe dos carregados positivamente e da classe dos carregados negativamente, bebê. Como eu sei que um aminoácido é da classe dos apolares, é só olhar a sua estrutura química, se nela aparecer somente carbono, hidrogênio apolar. Aromático, se na estrutura química desse grupo R apresentar um benzeno. Polar, se na sua estrutura química do grupo R apresentar oxigênio, nitrogênio e enxofre. Carregado positivamente, um sinal de positivo nesse grupo R. Carregado negativamente, um sinal negativo nesse grupo R. Então, vamos aqui, bebê, a exemplos. Puxar aqui exemplos. Exemplos. Se eu tenho aqui, por exemplo, a leucina. Vamos lá para a leucina. Veja só, eu tenho aqui o carbono. E aqui eu vou desenhar meu grupo R. Eu vou ter CH2, CH.
2, CH3. Observe que meu grupo R, ele só tem carbono e hidrogênio. Se meu grupo R, ele tem carbono e hidrogênio, horas, esse aminoácido, ele é apolar. Então, a questão, ela vai dizer, mas vai trabalhar mais ou menos isso. Aqui eu tenho um peptídeo formado por 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Vejam que esses aminoácidos, eles podem estarem unidos por uma ligação específica chamada de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica liga um aminoácido a outro aminoácido, certo? A quantidade de carbono, de aminoácidos, dá-se um nome. Se eu tenho 2 aminoácidos, dipeptídeo. Se eu tenho 3, tri. Se eu tenho 4, tetra. Se eu tenho 5, penta. E a palavra peptídeo. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Logo, eu tenho um tetrapeptídeo. Então, a questão aqui ao lado está dando 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos unidos pela ligação peptídica. Então, logo, eu tenho um pentapeptídeo. A segunda info sobre essa estrutura é que ele apresenta 4 ligações peptídicas. As ligações peptídicas, PP, são representados pela ligação carbono dupla O, nitrogênio, hidrogênio. Então, isso aqui é uma ligação peptídica, é uma ligação extremamente rígida, planar. Então, veja que nessa estrutura eu tenho de cinza, observe, bebê, uma ligação peptídica, 2 ligações peptídicas, 3 ligações peptídicas, 4 ligações peptídicas. Esse pentapeptídeo, então, ele é formado por 5 aminoácidos. Vamos por partes. O primeiro aminoácido é a serina. Ele é um aminoácido polar. O segundo aminoácido é a glicina. Ele é um aminoácido apolar. O próximo aminoácido é a tirosina. E esse aminoácido, ele é aromático. Tirosina. O próximo é a alanina. E esse aminoácido, ele é apolar. E eu tenho a leucina. E esse aminoácido, ele é apolar. Vamos analisar agora. Ó, aqui, ó. Então, aqui de vermelho, eu vou botar os grupos R, ó. Da serina, tem oxigênio, polar. O próximo é a glicina, ó, grupo R. Só tem hidrogênio, apolar. O próximo é a tirosina. Tem benzeno, que é esse cara aqui, ele é aromático. O próximo é a alanina, só tem carbono e hidrogênio, apolar. O próximo é a leucina, só tem carbono e hidrogênio, ele é apolar. Com base nessas informações, vamos marcar a questão. O aminoácido serina, ele é polar. Serina, polar. Ele quer incorreto, então, verdadeiro. Trata-se de um pentapeptídeo, verdadeiro. Entre a serina e a glicina existe uma ligação peptídica, verdadeiro. O aminoácido tirosina é um grupo R, é do tipo aromático, verdadeiro. Trata-se de um dipeptídeo, falso. Não tem 2 aminoácidos. Di é 2, ele tem 5, então é penta. Essa questão já era. Vamos para a próxima. A próxima questão vai falar sobre as estruturas das proteínas. Então, assunto estrutura proteica. O que eu tenho para falar sobre estrutura proteica?
Vamos para, então, revisão, professor. Estrutura proteica, minha gente. Estrutura proteica, minha gente. Eu falei estrutura proteica, minha gente. Eu falei estrutura proteica, minha gente. Eu já inovei a estrutura proteica. Gente, a estrutura proteica, ela refere-se a uma conformação, certo? A uma conformação natural. Então, vou puxar aqui uma seta. Então, se eu fosse fazer um conceito aqui simples, refere-se, então, a uma conformação estrutural, natural, obviamente, né? Necessária para desempenhar, tem um R aqui, suas funções biológicas. Então, gente, eu tenho 4 tipos de estruturas. 4 tipos de estruturas. Eu tenho, então aqui é o conceito, certo? Vou botar aqui de vermelho. Eu tenho 4 estruturas. Então, eu vou botar assim, tipos de estruturas. Tipos de estruturas. Beleza. Eu tenho, então, uma estrutura chamada de primária. Puxar para cá. Primária. Eu tenho uma estrutura do tipo secundária. Eu tenho uma estrutura do tipo terciária. Eu tenho uma estrutura do tipo quaternária. Quaternária. Certo? Bom, ó, eu quero falar para vocês que a estrutura primária da proteína, a primária, é formada, então, pelas ligações dos aminoácidos e que se mostram a sequência em que eles aparecem. Então, primária é a sequência de aminoácidos. Aminoácido 1 ligado ao aminoácido 2, ligado ao aminoácido 3, ligado ao aminoácido 4. Gente, então dessa forma, certo? O que acontece? As proteínas, elas podem, então, adquirir, a partir dessa sequência de aminoácidos, uma estrutura secundária, terciária e até quaternária. Isso ocorre devido às interações intermoleculares, é muito bom anotar isso. Isso ocorre devido às interações intermoleculares entre partes de uma mesma proteína. Então, interações intermoleculares entre partes de uma mesma proteína ou entre várias cadeias de proteínas. Isso é possível graças às interações que acontecem entre esses aminoácidos. Certo? Já a estrutura secundária, minha gente, ela é resultado das ligações de hidrogênio que acontecem. Então, ela é resultado das ligações de hidrogênios em diversos tipos de interação, na verdade, né? E as diversas tipos de interações hidrofóbicas, interações do tipo iônica, as interações, mas principalmente das ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, que acontecem entre o hidrogênio do grupo NH com o oxigênio do grupo Y. O oxigênio do grupo carbonila, certo? Isso, obviamente, permite formar estruturas. E a partir dessa interação, o resultado entre as ligações de hidrogênio, entre o hidrogênio do grupo amino
com oxigênio do grupo carboxílico e entre outras ligações, eu formo arranjos estáveis ou estruturas do tipo alfa hélice e folha beta. O alfa hélice parece uma mola, certo? E a folha beta parece um papel dobrado, de forma bem vulgar, né? Já a estrutura do tipo terciária acontece quando há união entre duas estruturas secundárias por motivos, certo? E as estruturas quaternárias é a união de várias estruturas terciárias. União de várias... Caramba, caiu um cisco aqui no meu olho. Meu Deus. União de várias estruturas terciárias que assumem formas bem definidas. Pode existir entre essas estruturas terciárias, não é? Um grupo chamado de grupo prostético. A exemplo do grupo M, que é formado pelo elemento químico ferro. Então, o grupo M é mais ou menos assim. Eu tenho o ferro, ligado ao ferro, eu vou ter ligações químicas. Aqui eu vou ter o nitrogênio. Opa, vou botar de outra cor. Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio e nitrogênio. E ligado ao nitrogênio, eu vou ter outras estruturas. Aqui eu vou ter. Eu não vou me deter a estrutura, né? Que é maluquice desenhar a estrutura do grupo M. Onde você pode estar vendo facilmente na internet. Mas é mais ou menos assim a estrutura. Esse aqui liga isso aqui, isso aqui liga isso aqui, que liga isso aqui, que liga isso aqui. A oxidação desse grupo ferro permite a ligação com o oxigênio, permitindo, então, carregar o oxigênio dissolvido no sangue, facilitando o transporte de oxigênio através do corpo humano. Pois bem, esses são os tipos, né, de estruturas de uma proteína. Então, a dica que eu vou dar para vocês é que, se aparecer uma figura no qual mostre uma imagem do qual eu tenho apenas setas, ó, seta, seta, como se fosse uma seta, seta, seta. Essas setas são as estruturas secundárias do tipo, isso aqui, são secundárias do tipo folha beta. Então, folha beta é uma seta, certo? Então, vem para a questão. A proteína receptora apresenta estruturas secundárias do tipo alfa-hélice? Não. Proteína globular? Também não. Essa proteína apresenta vários grupos secundários, incluindo o alfa-hélice? Não. Apresenta arranjos estáveis de alfa-hélice? Não. Apresenta arranjos estáveis de diferentes elementos de estrutura do tipo folha beta? Verdadeiro. Então, nessa estrutura, eu só tenho folha beta, certo? E ligando as folhas betas, eu tenho aqui os motivos, que são esses laços aqui, ó, que ligam uma estrutura secundária a outra estrutura secundária. Então, resposta, a letra E. Próxima questão. Beleza. Mais uma outra proteína, certo? Vejam só, agora eu vou aqui novamente botar aqui os tipos de proteínas. Tipos de proteínas. A próxima questão vai falar sobre os tipos de proteínas. Tipos de proteínas. Eu tenho 3 tipos de proteínas. Beleza. O primeiro tipo de proteína é a proteína chamada de globulina.
pular. Eu tenho as proteínas chamadas de fibrosas. E eu tenho proteínas chamadas de proteínas de membrana. Membrana, certo? Tá, professor, mas qual a diferença entre as proteínas? Bom, gente, isso vai depender. Proteínas, isso vai depender, obviamente. Bom, as proteínas globulares, elas possuem estruturas espaciais mais complexas. E geralmente elas são esféricas. Geralmente elas são solúveis em meio aquoso. Exemplos das proteínas globulares, eu tenho as enzimas, né? As transportadoras, né? Como, por exemplo, a hemoglobina. Geralmente, e não raramente, tá? Essas proteínas do tipo globulares, elas apresentam dois tipos de estruturas secundárias. Tanto alfa-hélice, como folha beta, ou beta conformacional. É... É isso. Bom, já as proteínas fibrosas, certo? Elas são mais estendidas. Bota aqui. Estendidas. Um exemplo de uma proteína fibrosa é a alfa-queratina. Geralmente são formados por apenas geralmente, sempre tem as exceções, geralmente um tipo de estrutura secundária, são mais resistentes. Já as proteínas de membrana, elas estão inseridas na membrana plasmática. Podem ser proteínas sinalizadoras, podem ser proteínas que sofrem catálises, podem ser proteínas do tipo porinas, que formam poros ou canais, permitindo a troca de solutos entre o meio extracelular para o meio intracelular. Então, essa questão aqui, ela mostra uma proteína de membrana. Tá, professor, mas como é que eu vou saber? Primeiro que ela tem um formato, né, de um tubo. Então, você já imagina que ela permite o transporte de substâncias através de membrana. Segundo que você tem aqui uma divisão da membrana externa e da membrana interna. Então, essa proteína ela só pode ser proteína de membrana. A quarta questão vai falar sobre características gerais das proteínas. Vamos lá. Marque verdadeiro ou falso. A formação de uma ponte disulfeto em uma proteína não requer que os dois resíduos de cisteínas participem, não, falso. Ele requer, sim. Geralmente, as pontes de disulfeto, elas são formadas quando o aminoácido do tipo cisteína estar próximo a outro aminoácido do tipo de cisteína, formando, então, a ponte de disulfeto. Podem formar as proteínas, sobre a estrutura das proteínas, podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primárias, secundárias e terciárias somente? Não, somente não. Podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primárias e secundárias somente? Não, falso. As interações entre as cadeias de uma alfa-hélice não desestabilizam a estrutura? Falso, pelo contrário, certo? Se eu tenho uma alfa-hélice e eu tenho, por exemplo,
proteínas, ou aminoácidos muito volumosos, muito próximos uns aos outros, esse volume ele vai interferir na posição desse aminoácido na estrutura. Então, eles têm que estar um pouco afastados um do outro. A natureza química desse aminoácido influencia na interação entre esses aminoácidos na estrutura secundária. As ligações de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio, do nitrogênio, do quarto resíduo de aminoácido estabiliza a estrutura. Verdadeiríssimo, eu falei lá acima. Todas falsas, com exceção da última lá. Próxima questão. Essa questão ela vai falar sobre os tipos de proteínas de membrana. Eu tenho as proteínas que elas são integrais, formado por esse conjunto aqui de proteínas, ou transmembranares. Vejam que essas proteínas elas atravessam a membrana plasmática. Já que eu tenho as proteínas ancoradas, que eu vou botar aqui de azul, esse grupo aqui. E eu tenho as proteínas que são as chamadas periféricas. Que são essas aqui. Certo? Então, gente, eu tenho esses 3 tipos de proteínas, né? Então, é bom anotar, é bom dar uma estudada. Certo? Então, as proteínas transmembranares, elas são capazes de atravessar completamente a membrana. Elas podem atravessar uma, como é esse caso aqui, ou várias vezes, como é esse caso aqui. Veja que a proteína atravessou 3 vezes completamente a membrana plasmática. Essas proteínas elas têm diferentes funções. A principal função das proteínas transmembranares são ou servem como canais transportadores. Canais transportadores. Eu tenho aqui as proteínas chamadas de proteínas periféricas, certo? As proteínas periféricas. Proteínas periféricas. Eu falei proteínas periféricas. Eu falei proteínas periféricas. Elas estão aderidas apenas temporariamente à membrana plasmática, a qual estão associadas. Elas ligam e ou penetram, então elas ligam, aqui ó, ligam e ou penetram na membrana plasmática. Gente, lembrando, essas proteínas elas são facilmente dissociadas, tá? E geralmente a função das proteínas periféricas, geralmente, é proteger a integridade da célula, então ela tem a função de proteger a integridade da célula. E também serve como para fixação para o citoesqueleto. E, por fim, eu tenho as proteínas chamadas de ancoradas, que são essas aqui que eu marquei de amarelo. São essas aqui, tá? Elas são geralmente ancoradas por uma interação fosfolipídica. Fosfolipídica. Com um domínio, que é esse cara aqui, que é o domínio, chamado de domínio lateral hidrofóbico. Geralmente de alfa-hélice. Então, aqui, eu quero a 1, 2 e 3. 1,
2 e 3. São todos periféricos. Então, resposta, letra E. Para a sexta questão. Questão de enzima. Essa questão de enzima é muito facinho. Eu quero saber, nesse gráfico, qual a temperatura ideal para essa enzima trabalhar. Para eu saber a temperatura ideal, vou olhar o pico da minha curva. Então, o pico da minha curva está mais ou menos aqui entre 40 e 45 graus. Então, eu vou considerar 40 graus Celsius. Então, essa é a temperatura ótima de atividade enzimática. Bom, a próxima questão é a sétima questão. Ela fala sobre os aminoácidos, especificamente sobre esse aminoácido, e vamos à resposta aqui. Essa biomolécula pertence à classe dos aminoácidos polares. Bom, eu vou aqui para o meu grupo R, ele sempre está abaixo do hidrogênio, ou acima, mas ele tem que estar oposto ao hidrogênio. Eu vou analisar o meu grupo R, observando meu grupo R, só tem o carbono e hidrogênio. Logo, ele é apolar, e não polar, como a questão afirma. Falso. Há apenas um grupo ionizável, falso. Eu tenho dois grupos ionizáveis, o NH2, que pode se tornar NH3+, e o C-OH, que pode se tornar COO-. Então, veja que esse cara se transformou em um sinal positivo e esse cara se tornou um sinal negativo. O sinal positivo e o sinal negativo são chamados de ionizáveis. Então, eu tenho dois grupos ionizáveis. Falso. Quimicamente, esse aminoácido é formado por 4 grupos substituintes. Carbono alfa, ok. Um grupo amida, não, é um grupo amina, que é esse cara aqui. Esse cara é a amina, e não, como a questão diz, amida. Não é amida, é amina. Então, falso. A denominação DL está relacionada a um polissacarídeo falso, gliceraldeído não, é um monossacarídeo. Essa estrutura apresenta o carbono quiral, que é esse cara aqui do centro, que permite ao aminoácido possuir duas formas. Exatamente, letra E. Só relembrando, os carbonos quirais são carbonos que apresentam 4 ligantes diferentes, ou 4 substituintes diferentes. Nesse caso aqui, esse carbono, ele vai estar ligado a um hidrogênio, a um OH, a um Cl, que é o CO, C-O, OH. Então, esse carbono, ele é quiral, também chamado de assimétrico. Como o aminoácido ele vai apresentar 4 ligações diferentes, ele também é assimétrico ou quiral. Oitava questão, um pouquinho sobre as enzimas. Vamos falar um pouquinho sobre as enzimas. Vou fazer um resuminho aqui. É hora de falar sobre o mapa mental das enzimas. Enzimas. Então, acompanhe aí um mapa mental sobre as enzimas. Mapa mental das enzimas. Bom, gente, para fazer esse mapa mental, precisamos entender, obviamente, né? Precisamos entender, obviamente, a principal função da enzima, que é de catalisar. A enzima é um ótimo catalisador, beleza? Isso é fato, assim como o fato que nós comemos. A pessoa pode falar besteira, que ela está gravada. Obrigado, gente, desculpe, eu não me controlo. Então, essas enzimas, bom, vamos voltar aqui, né? Elas diminuem a energia de ativação das reações, consequentemente, aceleram a reação química
consequentemente, tornam-se catalisadores biológicos. Beleza. E são formados, né, essas enzimas, agora de outra cor aqui, elas são formadas através da expressão gênica, já que elas são proteínas, e as proteínas são formadas a partir de um processo chamado de síntese proteica. Bom, seguindo aqui no mapa, agora a parte de azul. Essas enzimas, elas sofrem, né, são influenciadas por alguns fatores que alteram a ação enzimática. Esses fatores são concentração do substrato, inibidor enzimático, inibidor enzimático, temperatura, pH e pressão fisiológica. Beleza. Bom, essas enzimas aqui, vou botar aqui de rosinha. Essas enzimas, elas atuam sobre o substrato. O substrato, através de que forma, prof? As enzimas, elas atuam no substrato através de um modelo, certo? De encaixe induzido. Encaixe. Eita. Induzido. Proposto por Linus Pauling. Certo? Esse encaixe induzido, ele acontece em um espaço, em um canal, em uma região chamada de sítio ativo, no qual os aminoácidos eles interagem com o substrato. A partir dessa interação entre aminoácido e substrato, são formadas ligações de hidrogênio, interações que permitem, então, fornecer a energia mínima necessária para que a catálise aconteça, certo? Esse modelo do encaixe induzido, ele permite, então, informar que o sítio ativo, ele, então, se ajusta sobre o substrato. Certo? Então, aqui eu tenho uma enzima. E o que acontece? Essa enzima, então, ela vai se ajustar ao substrato para otimizar essas ligações entre os aminoácidos, os grupos funcionais aí desse substrato. Certo? Bom, então, aqui é um resumo básico e simples sobre as enzimas. Vamos para a questão que a gente vai complementar. Marque a única alternativa correta. As enzimas não são catalisadores? Falso. São. A ligação da enzima com seu respectivo substrato não tem elevada especificidade. Falso. Tem. Apresenta alterações em sua estrutura após a reação. Falso. As enzimas, elas não são alteradas após a reação catalítica. São formadas por ribossomos e algumas delas podem conter também componentes não proteicos adicionais. São formadas por ribossomos. Não, né? Não são formadas por ribossomos. São formadas por aminoácidos.
A ação enzimática sofre influência de fatores, temperatura e potencial de hidrogênio. Variações nesses fatores alteram o funcionamento da enzima. Então, resposta à letra E. 10ª questão. Vamos para essa 10ª questão, de enzima também. Sobre as enzimas, não altera a energia de ativação. Falso, a enzima altera a energia de ativação. Diminui a velocidade da reação química, tornando o catalisador mais lento, pelo contrário, mais rápido, não mais lento. Nunca são desnaturadas, falso. São consumidas, não são consumidas, falso. Possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato numa reação do tipo chave e fechadura. Gente, essa questão também tá falsa, tá? Não é do tipo chave e fechadura, não. É sobre encaixe induzido. Então, essa questão tá nula. E vamos para a última questão. Essa é a questão mais complexa. Certo? Eu tenho um gráfico que eu tenho que saber sobre esse gráfico. Primeiro, analisar a reação de equilíbrio químico. Veja que aqui eu tenho aminoácidos em 3 tipos de comportamento. Tá? O primeiro eu tenho um sinal positivo. Eu vou desenhar aqui. Essa reação eu vou desenhar aqui para facilitar. Ó. Vou diminuir aqui o pincel. Vou diminuir aqui. Tá. Então, eu vou botar aqui. NH3. Estou botando essa reação aqui. Mais. Eu vou botar aqui onde vai ter espaço para eu explicar. É melhor. Aqui do lado. NH3 mais CH2 e COOH. PK1. Aí eu vou ter NH3 mais CH2 e COO menos, PQ2, NH2, CH2, COO menos. Vamos analisar aqui primeiro o grupo amino. Amino. E aí vamos analisar. Pegou essa questão? Já analisa isso. Ó. Grupo ácido carboxílico e ácido carboxílico. Agora vamos ao saldo de carga. Em cima eu tenho um sinal positivo, embaixo eu não tenho nada. Saldo mais positivo. Aqui. Em cima eu tenho um sinal positivo, embaixo eu tenho um sinal negativo. Mais com menos, saldo zero. Em cima eu não tenho nenhuma carga, embaixo eu tenho um sinal negativo. Saldo menos. Então, esse é o saldo das cargas. Certo? Esse é o saldo das cargas. Agora, vamos às características. Carga. Aqui eu tenho, então, um grupo ionizável, que é o NH3. Então, um grupo ionizável, NH3+. Aqui eu tenho 2 grupos ionizáveis, ó, o NH3 e o CO-. Aqui eu só tenho um grupo ionizável, que é o COO-. Pronto. Terceira informação. O PK1. O PK1 está aqui no gráfico, 2,34. Então, você bota aqui, 2,34. E o segundo, que é o PK2, está aqui, ó, 9,60. Pronto. O que eu preciso saber? O pH. Bom, o pH, para ter esse CABA, vai de 0 até 5, aqui, ó, 5,96. Então, essa é a faixa que eu só tenho de 0 a 5,96. Eu só tenho
o grupo A, que é esse cara aqui. O grupo B, meu pH é de exatamente 5,97, que é o ponto isoelétrico. Quando eu tenho um pH de 5,97, eu só tenho o grupo B em solução. Quando eu tenho o grupo C, professor, de 5,96, 5 pH, quando 5,98, que é acima de 97, até 13. Então, conclusão. Se meu pH tiver de 0 a 5,96, eu só tenho a glicina nesse formato A. Se meu pH for exatamente 5,97, eu só tenho a glicina no formato B. Se eu tenho meu pH entre 5,98 e 13, eu tenho minha glicina no meu formato somente C. A glicina possui 2 grupos ionizáveis. Ele quer incorreta. Verdadeiro. Quais são os grupos ionizáveis? O NH3 e o COH. NH3+ e COO-. Então, 2 grupos ionizáveis. O pK1 corresponde ao pKa do grupo carboxílico. Vamos lá. Então, pKa corresponde ao pK1 do grupo carboxílico. Verdade, ó. Veja aqui, ó. Esse cara, ele sai de COH para CO-. Tá vendo? Então, pK1 corresponde a COH para CO-. Já o pK2 corresponde ao NH3, que sai de NH3+ para NH2. Professor, entendi, então. Então, vamos lá, como eu vou relacionar. O pK1 corresponde a quem perde o hidrogênio. Ó, do A para o B, quem perde hidrogênio é o COH, que passa para CO-. COH. E o pK2 corresponde ao amino. Ele sai de NH3+ para NH2. O pK1 corresponde ao ácido carboxílico, verdadeiro. A glicina em 97 não apresenta carga elétrica, verdadeiro. Não tem carga elétrica, a carga dela é 0. A glicina em pH1, deixa eu ver, de 0 a 5,96. Então, está por aqui. A glicina em pH1 está na forma protonada? Não. Na forma desprotonada. Por quê? Porque tem uma carga aqui, ó, positiva. Então, desprotonada. A glicina funciona como tampão em 5,97? Não, falso. A glicina funciona como tampão no pH que varia daqui até aqui, que é essa faixa azul, e no pH que varia daqui até aqui, que é nessa faixa azul. Então, falso. Letra I. É isso, meus amores. Bons estudos. O tio está torcendo para que vocês se deem bem na prova, porque, né, o professor, ele fica feliz, juro de coração, quando o aluno ele tem um bom desempenho na prova. Fiquem com Deus, certo? E é isso. A gente se vê por aí nos corredores da faculdade. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Estudem, revisem, pause, acelere, voltem. E é isso. Até a prova da gente. Beijo, fiquem com Deus. Falou!